presentes. Estamos iniciando mais um Café Consciência de 2023, o primeiro Café Consciência do segundo semestre de 2023. Muito contentes com este início com chave de ouro, recebendo a pesquisadora a doutora Paula Lopes Gomide, prata da casa, né? Pesquisadora da divisão de ensino. Então, estamos muito felizes com essa presença. Eu sou a Karen Cardoso, chefe da divisão de pesquisa em saúde da Escola de Saúde Pública, e estou aqui com vocês hoje apresentando esse primeiro Café Consciência. Estão conosco a diretora Terezinha Valduga Cardoso, prestigiando o Café Consciência, essa atividade proposta pela divisão de pesquisa há mais de um ano, muito sucesso. A chefe da divisão de ensino, a nossa querida Maria Antônia, está aqui também prestigiando. E à medida que as pessoas estão chegando, eu só gostaria de lembrar que nós estamos gravando este café, né? E ele estará disponível no YouTube da Escola de Saúde Pública para ser visualizado por todos que assim quiserem. As pessoas estão entrando, eu estou admitindo o pessoal na sala, né? E já vamos apresentar a nossa convidada de hoje, né? Muita alegria, mais uma doutora aqui na Escola de Saúde Pública, né? E, como disse, prata da casa, né? A pedagoga sanitarista, com mestrado em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em promoção da saúde pela Unisc, que é a universidade, desculpa que eu me perdi aqui, a Unisc é a Universidade de Santa Cruz do Sul. De Santa Cruz do Sul, eu fiquei na dúvida se era Santa Catarina. Atualmente, ela está na coordenação do Programa de Residência de Vigilância em Saúde da Escola de Saúde Pública e desempenha, além desta função, a tutoria na docência e pesquisa na residência integrada em saúde da Escola de Saúde Pública. Então, seja muito bem-vinda, já aproveito para parabenizar a defesa do seu doutorado recente, né? Bem-vinda a esse time de doutores que compõe, né, a Escola de Saúde Pública e a Secretaria Estadual de Saúde, né? É muito bom poder oportunizar a divulgação da tua pesquisa num Café Consciência. Então, sinta-se muito bem-vinda e estamos abrindo a palavra, então, para a nossa nova doutora, a doutora Paula Lopes Gomide, para a sua apresentação. Obrigada, Karen, pelas palavras, pelas boas-vindas, né? Eu queria desejar, então, boa noite para todos e todas que estão aqui, em especial para a nossa diretora, Terezinha Valduga, que está aqui prestigiando, as nossas chefes, né, tanto da pesquisa quanto do ensino, a Karen e a Maria Antônia, né, colegas, nós temos aqui a Sara, a Rejane, eu vi que está sendo, não estou enxergando a Rejane, mas eu vi a Rejane sentadinha aí num cantinho, né, colegas da escola que também estão aqui assistindo e prestigiando, e demais convidados e convidadas que estão aqui presentes também, né, participando desse Café Consciência. Eu fiquei muito feliz com o convite, primeiro porque é uma oportunidade de conversar e trazer um pouco, né, da minha pesquisa do doutorado, assim, de fazer essa divulgação e essa publicização junto à escola, junto à SES, né, uma pesquisa que é tão articulada com a minha formação, com a minha inserção na Secretaria de Saúde, na Escola de Saúde Pública como um todo, né. Então, acho que a gente tem esse papel de fazer essa divulgação, de fazer essa partilha, né? Então, eu acho que isso é um primeiro ponto, assim, que eu acho muito legal de poder estar aqui nesse espaço, ter sido convidada nesse espaço para estar fazendo essa conversa. A segunda questão é o fato de poder estar aqui, e eu acho que é interessante porque
A ideia, eu acho que não é apresentar a tese num formato de banca, como eu apresentei, mas trazer para vocês alguns elementos, algumas coisas que eu acho que foram importantes, que para mim foram os achados mais significativos, aquilo que foi mais significativo para mim nessa trajetória, né? E acho legal trazer aqui também para a escola e para os demais convidados, e aí, e consequentemente, para vocês, porque a gente não faz esse trabalho, apesar de ele ser uma coisa sozinha, ele tem momentos muito sozinhos, né, o trabalho da pesquisa, mas a gente sabe que é um trabalho também em conjunto, ele é junto com, né, existe a contribuição de muitos e muitas, né, de forma indireta, muitas vezes, para esse trabalho, e a escola, os colegas da escola, todos eles contribuíram de uma certa maneira para a consolidação desse trabalho, ainda que de forma indireta, porque eu digo assim que tem colegas que inspiram, né? Então a gente tem colegas inspiradores, a gente aprende com eles. Então eu acho que tem esse, oi Alexandre, tudo bom? Então eu acho que a gente tem essa questão assim, quando a gente elabora uma tese, ela é um trabalho individual, mas ela é em relação sempre com essas pessoas que estão caminhando junto com a gente. Então, acho que tem esse elemento de partilha que eu acho bem interessante. Então, como eu estava dizendo para vocês, a ideia não é fazer uma apresentação sistemática, metódica, assim, da tese, mas trazer essa experiência, né? As coisas que também não deram certo, as coisas que deram certo, os achados mais significativos, as coisas que me afetaram, as coisas né, enfim, que foram mais significativas para mim nessa trajetória. Então, para isso, eu vou compartilhar com vocês. Ela é a apresentação que eu fiz para a banca, e por isso ela assume aquela estrutura que foi uma estrutura que o programa exigiu, né? Então, eu vou, a partir dessa apresentação, estar fazendo essa conversa com vocês aqui nesse café, que é a hora do café. Para mim, às 6 horas é a hora do cafezão aqui em casa. Eu imagino que para muitos e muitas também seja a hora do café, né? Então, acho que está bem apropriado. Até já peguei o meu café aqui, ó. Ele está aqui, porque é o momento do café. Então, eu vou compartilhar e vamos ver se vai dar certo. Compartilhamento. Aí vocês vão me sinalizando, né? Por áudio, porque eu acabo depois não enxergando vocês. Deixa eu ver, cancelar. Aqui. Já estamos vendo, Paula. Tá, e tá em modo apresentação? Modo apresentação, tudo certo. Tá, tudo certinho. Então, o título da tese é Potências e Desafios da Formação Profissional para a Promoção da Saúde em Programas de Residência Multiprofissionais. E quem me orientou foi a professora doutora Suzane Krug, né, que está vinculada atualmente à Universidade de Santa Cruz do Sul, né, junto ao programa de pós-graduação, né, mestrado e doutorado em promoção da saúde dessa universidade. Então, acho assim que uma primeira coisa que eu acho que é importante colocar é que, como eu disse, essa pesquisa ela tem uma história e ela existe na história. Então, o que é a história da pesquisa, né, de doutorado? Ela se desenvolveu de 2019 a 2022, 23, né, se a gente pegar o momento da defesa. E ela tem uma trajetória em si, como pesquisa, e ela se insere na história, quer dizer, ela se insere nos acontecimentos que aconteceram no mundo, no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E como não poderia deixar de ser, todas essas pesquisas que estão se encerrando agora, né, de doutorado em 2023 e 2022, elas tiveram como característica o tempo da pandemia, né, a serem pesquisas que se desenvolveram no período da pandemia. E ainda que eu não tivesse investigado algo que tivesse relação com esse período, com esse fato, né? Não tem uma relação direta, não tem, né? Não tratei da pandemia na minha tese. É indiscutível que os tempos pandêmicos afetaram o meu trabalho, afetaram o estudo, afetaram o meu olhar, afetaram as minhas escolhas, afetaram as coisas que deram certo, as coisas que não deram certo, as minhas desistências, né? Então, a pesquisa ela precisou ser reconfigurada várias vezes, né? Eu acho que isso é importante dizer.
Então, aquilo que eu tinha planejado e tinha colocado como projeto lá em 2019, foi precisando ser alterado em função de todos esses fatores, né? O distanciamento social foi um fator que impossibilitou um desenho que eu tinha pensado inicialmente, né? Eu pretendia viajar, não foi possível viajar. Então, a pesquisa, por isso ali as folhinhas, né? Ela manteve uma delimitação, mas dentro dessa delimitação eu tive que fazer várias mudanças ao longo do tempo. Então, isso foi um fator bem importante, né? De se dizer. E por isso que essa trilha, essa trajetória, ela foi se alterando, né? E fora toda a questão que eu acho que é bem importante colocar, né? Dos profissionais da área da saúde, os falecimentos que a gente teve, tudo isso foram coisas que de uma certa maneira, nos afetaram também emocionalmente, né? E a gente precisou aí superar todas essas emoções, todas essas perdas, digamos assim, para poder fazer a pesquisa e poder continuar fazendo essa atividade, né? No doutorado, né? E ele não era um tema muito novo para mim, porque isso era uma coisa que eu já tinha pesquisado lá na dissertação de mestrado, de uma certa maneira, porque lá na dissertação de mestrado eu estava investigando o processo de descentralização dos programas de residência da Escola de Saúde Pública, né? Eu fiz uma cartografia desse processo, analisando as dificuldades, os desafios desse processo de descentralização, que eu chamei na tese de descentração, porque eu estava analisando dois movimentos. A minha descentração como pedagoga, porque eu tinha saído do campo da educação e estava indo para o campo da saúde, então eu precisei sair do meu lugar, né, e desenvolver novas aprendizagens. E também estava pensando a descentralização do programa de residência, que também fazia esse movimento. Na medida que a gente fazia programa de residência em outros municípios, o programa de residência, de uma certa maneira, ele se modificava com os aprendizados que... Acho que a gente está com alguma oscilação. Vou aguardar a Digamos Paula. assim, eu fiz uma análise. Paula? Eu acho que Oi? tu vai precisar recompartilhar, tá? E aí mantenha a tua câmera fechada, porque eu acho que está com oscilação na internet. Vocês não estavam me ouvindo? Não estávamos vendo. Acho e aí que eu preciso... parou o compartilhamento. Acho que precisa voltar a compartilhar. E qual é a página que vocês estão vendo? Nenhuma. Nenhuma? Eu mandei no teu zap. Então eu vou sair, fechar. Espera aí. Vou parar de compartilhar. Certo. Que acho que teve alguma oscilação, acontece. Tá. E aí vai precisar voltar ao compartilhamento. Tá. E eu fecho a minha câmera, então. É isso? Isso. Tá. Isso. E agora volto. Vamos compartilhar de novo. Vou compartilhar. Tá. Agora sim. Agora é só colocar no modo visto. Beleza. Estamos vendo. Estão vendo? Tá. Qualquer coisa vocês vão me avisando. Eu vou estar aqui no WhatsApp, então, mais ou menos após. Tudo bem. E aí, então, eu estava... por isso que eu até coloquei aquela imagem dos arquivos, porque uma das coisas que foi interessante, isso tudo falando do mestrado, né? Quando eu cheguei na escola, uma das frases que mais me chamaram a atenção, assim, tu é pedagoga, vai botar uma ordem na bagunça, tu vai organizar, tu vai, né? Então, tinha um pouco essa coisa, assim, qual era o meu lugar como pedagoga dentro da residência, e aí eu precisei sair do meu lugar ali de pedagoga de escola, né, que era o meu trabalho no ensino fundamental, e precisei me deslocar para o campo da educação e saúde. Não abandonei saberes da educação, mas precisava aprender novos saberes para me movimentar nesse espaço.
E eu achei, naquele momento, ali na cartografia que eu fiz, que a descentralização também era isso. Também a gente entrava no município com uma proposta, com um projeto, mas o município também, com a sua realidade, com as suas potências, com seus desafios, ele também modificava o projeto inicialmente, né? Ele também fazia um movimento de alteração curricular para poder atender a própria realidade loco-regional, né? Como as realidades loco-regionais são diferentes, é necessário que o programa também se modifique para atender esse lugar. Então, era isso que eu estava analisando lá no mestrado. Então, eu cheguei no doutorado com a ideia de continuar pensando as residências multiprofissionais descentralizadas, mas trazendo o tema da promoção da saúde. E a pergunta primeira é: como é que a promoção da saúde aparece nas residências multiprofissionais? Então, eu faço esse questionamento. Então, esse é o primeiro questionamento. E como é que ela se desenvolve nesses programas que foi o meu foco de estudo inicialmente, né? Programas que são descentralizados. E aí eu estou partindo de um pressuposto: ela está invisível. Ela acontece, ela se desenvolve, mas a gente não vê a promoção da saúde no sentido assim, tem temas que a gente localiza. A promoção da saúde não está numa disciplina, não está num módulo, não está numa atividade em específico, ela é algo que é transversal, né? E por isso tem uma certa invisibilidade aí colocada, e isso foi o meu ponto de partida. E aí eu usei um pouco a metáfora da ponte, por isso que tem esse tema, né, do deslocamento que a descentralização produz e que a gente vai produzindo pontes, né? E aí também trazendo a questão da ponte que a gente faz nos processos, né? Esses vínculos que a gente vai estabelecendo com territórios, com municípios, com pessoas. E eu trouxe a primeira ponte que eu fiz. A primeira ponte que eu fiz é essa. Eu cheguei lá com a proposta de estudar descentralização, programas de residência multiprofissionais, trazendo o tema da promoção da saúde, e fiz uma ponte com essa professora que ela está ali, a carinha dela, né? Com a professora Suzane Krug, que estava ligada, então, à Unisc, a esse mestrado e ao grupo de estudos de pesquisa em saúde. Só para fazer o crédito direitinho, quem fez esse desenho do trem foi meu filho, tá? O artista da casa. Então, o grande tema foi a formação profissional e a promoção da saúde, né? Entendendo que a formação profissional, eu parti dessa premissa, ela é uma condição necessária para a gente potencializar e operacionalizar ações de promoção da saúde e outras estratégias nos territórios, para além da promoção, e que isso é uma premissa que está colocada em vários documentos, né? Não é uma coisa assim que eu tirei da cartola, é uma coisa que está lá na Política Nacional de Promoção da Saúde, está lá na Política Nacional de Educação Permanente, está nas cartas das conferências internacionais da promoção da saúde, todas referendam a importância da gente ter um profissional formado para o desenvolvimento da promoção, para olhar para a questão da promoção, né? Está na Agenda 2030, e eu fui pegando esses documentos e mostrando que, bom, a formação está colocada, né? A formação profissional para a promoção da saúde está colocada do ponto de vista oficial. E no Brasil, se a gente for observar também nessas políticas, a viabilização e implementação dessas políticas, uma das estratégias, talvez a mais importante, a mais potente, a mais, né, mais, e aí tem vários adjetivos que a gente pode colocar, estão os programas de residência multiprofissional em saúde. Só que o que aconteceu num primeiro momento, por isso eu trago a metáfora do cubo, né, é o cubo mágico, eu acho que é o nome, cubo mágico, que é justamente isso, eu ficava às voltas. A formação dos profissionais, né, precisa estar voltada para a consolidação dos princípios e diretrizes do SUS, a descentralização das ações é um princípio e diretriz do SUS, né? Então, ali a gente precisa desenvolver a promoção da saúde, e a promoção da saúde também está colocada no Sistema Único de Saúde, é necessário. Então, eu fiquei, digamos assim, do ponto de vista teórico, eu fiquei ali mexendo com o cubo para lá e para cá, e é interessante porque não tem um início, né? Não é uma relação linear, né? Se a gente observar, as coisas elas estão uma dentro das outras
e é isso mesmo, no cotidiano a coisa está multicolorida, porque as coisas elas estão realmente misturadas, né? E esse conjunto de práticas que leva em conta as necessidades locais, regionais e nacionais, né? Tanto do ponto de vista da descentralização das ações, como do ponto de vista da descentralização da formação. Então, eu acho que esse conjunto de práticas, tanto num escopo como no outro, revela tudo isso, revela a formação dos profissionais, revela a consolidação do SUS, revela o desenvolvimento da promoção da saúde. Então, acho que isso é interessante, porque quando a gente vai olhar para o programa, as coisas estão acontecendo tudo junto ao mesmo tempo, é mais ou menos isso que eu estava querendo dizer com essa imagem, né? E o que é esse acontecer tudo junto ao mesmo tempo? É o desenvolvimento da promoção da saúde, a gente tem as necessidades locais e regionais e nacionais de saúde, os programas eles têm estruturas curriculares e campos de prática diversificados, né? Tem a questão da descentralização do espaço da formação e da regionalização enquanto o eixo norteador dos programas, isso está lá na própria legislação das residências, né? Então, todas essas coisas estão colocadas dentro dos programas, né? Elas estão colocadas e estão sendo engendradas pelos programas de residência multiprofissionais, né? E esse foi o ponto de partida para se construir a questão de pesquisa, né? Como é que a temática da promoção da saúde se apresenta, né? Tanto nas suas perspectivas conceituais, quer dizer, o que é promoção da saúde, qual é o ponto de partida, e metodológicas também, né? Porque a promoção da saúde ela tem um conceito teórico, mas ela tem uma metodologia. Eu desenvolvo determinadas ações para promovê-la. E essas ações, elas são referentes a esse porque num primeiro momento eu não queria só analisar os marcos legais, eu queria analisar os marcos legais e eu queria analisar como que isso estava se dando nos programas. E num primeiro momento eu ia fazer com 3 escolas de saúde pública com programas de residência descentralizados e um programa de residência descentralizado no exterior, na Argentina. E a minha ideia era ir lá, era me deslocar, era fazer todo, né? Era um trabalho muito maior, assim. E aí chegou a pandemia, e aí eu comecei a entrar em contato com a Argentina. E a Argentina foi super difícil. De fato, ela mobilizou o corpo. Estamos com instabilidade novamente, viu? Estamos com instabilidade novamente. Pode recolocar a tua apresentação, que ela caiu. Caiu de novo. Ai, ai, ai. Mas vocês me escutam? Sim, estamos te escutando. Um pouquinho intermitente, estamos te escutando. Tá, tudo bem. Vamos lá. Vamos de novo. Parar de compartilhar. E agora vamos compartilhar de novo. Aqui. Tá ok? Ok. Tá. Eu vou compartilhar quantas vezes forem necessárias, tá? Não tem problema. E então, eu tinha pensado a princípio nesses locais, né? E realmente o Ministério da Saúde da Argentina, como eu falei, eles direcionaram toda a força de trabalho do país para o combate à pandemia. Então, assim, eles realmente não todo o staff deles que trabalhava com educação, eles realmente mobilizaram, então os contatos que eu tinha realmente não atenderam e disseram que não estavam disponíveis para uma pesquisa, para uma situação dessas. Eu compreendi imediatamente, né? Eu também não poderia me deslocar, né? Não poderia fazer uma viagem, quer dizer, então tinham várias coisas aí envolvidas.
Então, essa foi a primeira desistência, assim. Então, as 3 escolas de saúde pública que eu tinha pensado em fazer, mais essa pesquisa, no modo como eu tinha desenhado, tive essa desistência de fazer a pesquisa do modo, né, presencialmente na Argentina. Mas permaneci com a ideia de fazer, então, um estudo que fosse dos marcos legais, porque os marcos legais eu tinha acesso à documentação, aberta, à internet, era possível fazer. Aqui tem uma outra questão também. Eu tinha pensado em 3 escolas, né? E aí o que aconteceu? Eu acabei ficando só com 2. Por quê? Porque eu tinha pensado em fazer Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco, as escolas de saúde pública que têm programas de residência descentralizados, mais ou menos as que estão há mais tempo desenvolvendo essa modalidade e que têm uma história aí e uma certa semelhança também nos caminhos que construíram esses programas. Aí o que aconteceu? A banca de qualificação disse para mim, Paula, assim, tu tem certeza que tu vai fazer com a escola de saúde pública do Rio Grande do Sul? Porque é um processo que tu está inserida, né? Como é que vai ser para ti fazer entrevista com teus colegas, né? Trazer essas questões que tu está trazendo. E aí eu vi que realmente o desenho metodológico que eu tinha feito não sustentava uma pesquisa, não me dava um instrumental teórico, metodológico bom para eu poder sustentar esse lugar, né, de pesquisadora e de partícipe do processo. Se eu estivesse fazendo uma pesquisa participante ou uma outra modalidade, tudo bem, né? Mas o desenho que eu tinha pensado para a pesquisa era um desenho que realmente não ficaria muito difícil para trabalhar com os vieses todos que iriam surgir nesse processo, né? Então, eu acabei tirando também a Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e fiquei só com as escolas do Nordeste, para o desenho que eu tinha feito. Não é que a minha escola não fosse importante, né? Mas é que realmente eu não tinha, na metodologia, feito uma metodologia pensando nessas questões todas. Então, eu achei pertinente a colocação da banca e acolhi essa modificação. Então, tudo isso para dizer para vocês que ficaram 2 experiências, né? Uma nacional e uma internacional, e sendo que na nacional, a princípio, eu tinha pensado, então, em 2 escolas. A promoção e a formação profissional, né, a descentralização da saúde, então aqui é o marco teórico, eu não vou me deter muito nisso, porque isso aqui, na realidade, é o referencial teórico que eu trabalhei, que eu busquei, né, o referencial teórico da formação profissional, que é o conceito que eu estou utilizando, e aí também é todo um trabalho, né, porque uma coisa é educação em saúde, outra coisa é formação profissional, a outra coisa é educação na saúde, né, então, a gente vai vendo, dependendo do conceito que a gente está utilizando, é todo um outro referencial, então eu tive que optar. Então, a decisão que eu tomei, bom, vou trabalhar com o referencial da formação profissional em saúde. Trabalhei também com o tema das concepções, as diferentes concepções de promoção da saúde, um breve histórico, né? E aqui foi muito breve mesmo, pegando todo esse problema que primeiro trabalhou na perspectiva do indivíduo, lá no início do século, e que ainda é um paradigma que permanece, né, do estilo de vida saudável, mais centrado nos hábitos individuais e do deslocamento desse paradigma para os determinantes sociais no campo da saúde, onde vai se trabalhar outras políticas, né, outras questões que interferem na saúde, né, e aí a gente está trabalhando aqui com o conceito ampliado de saúde também, né. Então, eu faço um breve histórico também sobre essas diferentes concepções, e aí também eu parto da premissa que essas diferentes concepções elas estão circulantes na formação profissional, né? Não tem uma concepção só, e aí isso é uma outra questão. O tema da educação permanente, né? O tema da formação profissional e o tema da descentralização foi, digamos assim, as questões teóricas que eu trouxe. O objetivo geral, analisar a temática da promoção da saúde, suas perspectivas conceituais e metodológicas nos marcos legais dos programas de residência multiprofissionais, e os objetivos específicos, né? Identificar as bases conceituais da promoção da saúde circulantes nos marcos legais, analisar a relação entre a formação profissional em e para a promoção da saúde em programas de residência e a descentralização da formação em saúde,
contrastar experiências históricas, né, no que se refere à formação profissional, à promoção em saúde, à descentralização das ações formativas. Contrastar aqui, eu não pude usar o verbo comparar, porque a comparabilidade ela também exige uma série de questões que eu não estava conseguindo trabalhar. Então, eu achei melhor trazer o contraste de uma experiência que se deu na Argentina com uma experiência que se deu no Brasil, né? Identificar e analisar os princípios pedagógicos ou conceitos-chave em textos legais que auxiliem na sustentabilidade de ações da promoção da saúde nos programas de residência multiprofissionais. Então, a tese, o que o programa me exigiu? Ele exigiu 2 manuscritos, né? 2 artigos que versassem, isso em termos estruturais da tese, né? Que versassem sobre a pesquisa que eu estava desenvolvendo. Então, o primeiro manuscrito, o que eu fiz? Eu peguei os marcos legais do Brasil e da Argentina sobre programas de residência multiprofissionais, e aí eu fiz um contraste. E eu fiz uma investigação sobre o campo temático da promoção em saúde nesses textos, né? Então, essa pesquisa, ela foi um pedaço, digamos assim, razoavelmente grande do doutorado, né? Mas ali eu trago a ponte, eu fiz essa ponte Brasil e Argentina, né? Trago o tema da necessidade da formação colocada, então, por todas essas instituições, né, nos programas de residência multiprofissionais. Então, o estudo, ele foi um estudo qualitativo, ele foi documental, ele foi exploratório, né? O objeto foram documentos que eu obtive em sites oficiais do Ministério da Saúde e da Educação da Argentina e do Brasil. Eu fiz uma leitura flutuante, uma pré-análise com 84 documentos, 55 do Brasil, 29 da Argentina. São documentos extensos, alguns são... A legislação tem documentos que têm 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas. Tem documentos que só têm uma página, né? Aí, dessa fase flutuante, eu selecionei 18 documentos, né? 8 do Brasil e 10 da Argentina, para fazer análise temática, né? Onde eu pude observar a presença ou a ausência da promoção da saúde. As categorias temáticas que eu construí, então, a partir dessa análise: a presença da promoção da saúde nos marcos legais das residências em saúde. Essa foi uma categoria prévia antes da análise propriamente dita, porque eu fui buscar os documentos para investigar essa presença. E teve 2 categorias que surgiram após a pesquisa, que foi o alinhamento conceitual em programas de residência multiprofissionais em saúde e o respeito às realidades loco-regionais. Então, essas 2 categorias eu enxerguei nos documentos como categorias-chave para se compreender esses documentos e como que a promoção da saúde se manifestava nesses documentos oficiais. É importante observar que o meu estudo ele teve a aprovação do Comitê de Ética, né, em pesquisa, mesmo sendo uma análise, mesmo ele tendo ficado apenas na questão documental, né? Porque a parte presencial eu estou desenvolvendo até hoje, porque como o doutorado ele precisava se finalizar em 4 anos, eu fiquei apenas com o estudo documental e teórico, e agora eu finalizo a parte presencial. Eu ainda faço entrevistas, até porque eu fiz um compromisso com essas instituições de continuar esse estudo, né? Então, para vocês verem que o doutorado ele é uma etapa, ele não é, ele tem um fim, mas ele foi uma etapa de um estudo que vai prosseguir. Eu fiz uma tabela, a tabela aqui eu fiz só uma amostra grátis da tabela, porque a tabela é bem longa, assim, da legislação das residências do Brasil e da Argentina, e eu faço esse comparativo, então. Então, eu pego os conceitos, né, e tento identificar dentro do documento aonde que esse conceito aparece, o modo como ele aparece. Quais são os achados importantes, né? Existe uma coexistência de diferentes concepções de promoção da saúde, né? Nas duas dimensões, aspectos conceituais e metodológicos, né? E existe uma ausência nos marcos legais dos 2 países, né? Então, na legislação da Argentina, existe uma presença explícita e direta da promoção da saúde, e na legislação brasileira, essa promoção ela está indireta, ela não é literalmente colocada, mas a gente subentende que aquela política está sendo mencionada ali.
Então, o tema do alinhamento conceitual é principalmente presente na legislação da Argentina. E eu achei bastante importante e me dediquei e me debrucei sobre isso, né? Da importância de alinhar conceitos, de ter uma integração congruente entre o campo da educação e da saúde, em diversos planos, né? No caráter jurisdicional, nas políticas públicas, nos serviços de saúde e no plano individual de aprendizagem. Então, esse tema do alinhamento conceitual, eu fiquei tão, digamos assim, impactada por ele, porque a gente não tem esse tema na nossa legislação brasileira, porque isso aparece na Argentina, mas a gente vem trabalhando isso de forma indireta e eu acho que cada vez mais a gente percebe a importância desses conceitos estarem alinhados. Como é que a gente fala numa educação para o Sistema Único de Saúde, né? E como é que a gente pensa saúde e pensa educação? Eu não posso pensar a educação de um jeito e a saúde de outro. Eu não posso pensar numa educação neoliberal por um SUS que se pretende contra-hegemônico do ponto de vista do neoliberalismo, por exemplo. Estou trazendo um exemplo para dar para vocês do que seria alinhar conceitos, né? Eu não posso fazer uma formação que não esteja alinhada do ponto de vista jurídico com aquilo que está colocado lá na legislação. Então, são vários alinhamentos, né? E a aprendizagem do residente não pode estar desalinhada com aquilo que está no plano pedagógico, aquilo que está na legislação, aquilo que está na política pública. Então, a Argentina coloca o alinhamento conceitual como algo a ser avaliado nos programas. E a gente isso não aparece de forma literal, né, na legislação brasileira. Então, eu achei isso um achado bastante importante, bastante interessante. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Sim, tudo bem, Paula. Te ouvindo alto e claro. Tranquilo. A outra questão foi o respeito às realidades loco-regionais, né? Isso é um tema que aparece, que é central na legislação brasileira, e na Argentina ele aparece de modo mais, digamos assim, mais discreto, aparece, mas bem menos, né? Porque o tema das realidades loco-regionais é um tema que o Brasil se dedicou muito a escrever sobre, aparece muito na legislação, aparece muito na política, né? Então, a realidade loco-regional é um princípio organizador da formação profissional, ela compõe a descentralização da saúde. A descentralização da saúde se coloca como um princípio em função do fato de que nós temos diversidade loco-regional no Brasil, né? Acho que o fato do Brasil ter dimensões continentais, eu acho que é um tema que enfim, pelas nossas diferenças, ainda que a Argentina também tenha regiões bem diferentes e tem uma extensão territorial considerável, né? Mas esse tema para o Brasil ele foi fundamental, assim. E isso aparece na nossa legislação de forma muito mais intensa. Então, quais são as considerações finais? Ainda que a gente tenha um processo histórico singular em cada país, né? É importante a gente contrastar esses dois países. Por quê? Porque eles são países federativos, né? Eles têm a descentralização como um princípio organizador, justamente por serem federações, né? Por terem estados, enfim. São países que passaram por questões históricas similares, né? Países que foram ditaduras militares, que viveram uma experiência ditatorial militar, países que se redemocratizaram mais ou menos no mesmo período, ainda que os sistemas de saúde tenham as suas particularidades, as suas diferenças, são países em que os programas de residência guardam diferenças, mas eles têm semelhanças também. Então, eu acho que esse contraste entre esses dois países, eu achei que foi potente para se analisar algumas coisas e para pegar esses conceitos e esses elementos, né? Então, aí eu trago... Aí eu faço também como é que se diz, um contraste entre a centralidade da Argentina, a preocupação da Argentina com alinhar conceitualmente e produzir uma centralidade, e o Brasil está preocupado em produzir uma descentralização justamente para respeitar as realidades loco-regionais. E aí eu chego à conclusão que o ideal, e aí ao final do estudo, né, eu vou chegando à conclusão que o ideal era a gente abarcar essas duas questões, né? É a gente descentralizar, respeitando a realidade loco-regional, e a gente conseguir, ao mesmo tempo, alinhar tudo isso, né? De modo que as coisas não se percam, que as coisas não fiquem fragmentadas, não fiquem desalinhadas, né?
Então, isso eu me dei conta que no estudo que seria uma questão, assim, seria uma maneira de unir as duas perspectivas, né? Para o desenvolvimento da promoção da saúde, em especial, justamente porque a promoção da saúde ela sofre desse problema de ter várias concepções, então aí seria importante, fundamental, esse alinhamento conceitual. No segundo manuscrito, eu faço daí um desenvolvimento do conceito de alinhamento conceitual na formação e profissional em saúde como fator de sustentabilidade para a existência dos programas de residência descentralizados. Então, para os programas serem descentralizados, é necessário justamente esse alinhamento, que é esse tema que eu estou trazendo lá da legislação da Argentina e que eu vou desenvolver ele teoricamente nesse segundo manuscrito. Foi um manuscrito bem difícil de fazer, por quê? Porque o alinhamento conceitual, não existe assim um texto, o que é alinhamento conceitual? É uma literatura que a gente vai encontrar em outras áreas que não é nem da saúde nem da educação. Apesar de estar já sendo falado, oficina de alinhamento conceitual, né? O Ministério da Saúde, acho até que desenvolveu algumas oficinas com esse nome, mas a gente não tem uma produção teórica que defina esse conceito. Aí é o que eu vou tentar fazer. Então, eu acho assim que uma das coisas, talvez, o tijolinho que eu coloquei na construção do conhecimento do campo, eu diria que é esse, a tentativa de desenvolver esse conceito para a gente poder aplicá-lo no desenvolvimento dos programas descentralizados, para que a gente consiga respeitar as diversidades, mas, ao mesmo tempo, não perder a dimensão da integralidade. Né? Então, acho que isso, para mim, eu acho que é a coisa mais importante. Eu estou vendo que está entrando um WhatsApp aqui, mas eu acho que não é problema aí, né? Não, acho que não. Tudo certo aqui. Tá. Então, eu faço, num primeiro momento, uma definição, né, das residências descentralizadas. Não vou me deter nisso, porque eu estou vendo que o tempo está correndo, né? Mas eu faço uma origem histórica dos programas de residência, né? O próprio processo de institucionalização desses programas, como ele se deu, né? A definição do que é um programa de residência descentralizado, o papel que as escolas de saúde pública dos estados, né, tiveram na consolidação dessa modalidade de formação, que é super importante, né? E aí eu acho que as escolas de saúde pública elas possuem um papel fundamental justamente por isso, porque elas pensam regionalmente, elas podem potencializar essa formação, elas podem desenvolver essa formação, elas têm todo como é que eu vou dizer assim, tem todo um arsenal, né? Tem todo um referencial, um arsenal, tem toda uma série de coisas que elas podem mobilizar para desenvolver essa formação, né? E os desafios vividos nesse processo, né? Que os desafios vividos na descentralização das ações em saúde. As mesmas questões que estão colocadas pelos autores que analisam a descentralização da saúde estão colocadas também na descentralização da formação, né? Os desafios, as contradições, os entraves, tá tudo, né? Então, isso eu desenvolvo aqui. Penso também a questão da formação dos territórios, em territórios, né? A presença dessa diversidade, o quanto essa diversidade ela é importante para o desenvolvimento da promoção da saúde, né? O quanto a promoção da saúde ela precisa atender, ela precisa estar afinada com essa diversidade territorial, e por isso os programas descentralizados são super potentes para o desenvolvimento da promoção, né? E aqui também, nesse momento, eu faço, né, um breve histórico do conceito de descentralização, as contradições, os desafios, né? A importância dos programas de residência multiprofissionais para o fortalecimento da esfera local do SUS, né? A importância de estratégias educativas que sejam diversificadas de acordo com os territórios para atender essa pluralidade, né? O aparente paradoxo entre aspectos normativos e vivenciais, quer dizer, nem sempre o que está lá colocado na política é o que a gente vive, então como é que a gente trabalha esse paradoxo, né? E o quanto o alinhamento conceitual pode ajudar para a sustentabilidade desse processo. E aí eu procuro desenvolver o alinhamento, né, como conceito, né, entendendo que os programas de residência descentralizados são espaços intercessores que fazem a interseção entre diversidade e unidade, né?
o alinhamento como uma integração coerente entre os elementos. Não é simplesmente a gente juntar as coisas e fazer uma colcha de retalhos que nenhum retalho conversa. Na realidade, o alinhamento é justamente fazer essa congruência, né? Conceitual, política, prática, né? Entre ações, entre estratégias, entre legislação, né? Os conceitos estão presentes no todo em cada uma de suas partes. É quando a gente enxerga uma ação lá que o residente desenvolve no seu campo de prática, a gente enxerga conceitos que estão presentes no todo e ali naquela ação, né? Ou naquela ação do preceptor, ou naquela ação do tutor, né? A gente falando assim, por exemplo, em desenvolvimento, por exemplo, o senso crítico, né? Que é um dos nossos princípios pedagógicos, né, o desenvolvimento da reflexão crítica, né? Isso é um conceito, desenvolvimento da reflexão crítica. Bom, como é que isso se dá em todos os espaços, né? Como é que isso está lá no plano pedagógico? Como é que isso está na legislação, né? Então, isso seria um alinhamento, né? Como amplificador da integralidade. Então, alinhar não significa submeter o programa a uma ordem fixa e verticalizada, mas sim dispor os elementos e reconhecê-los em um sistema dinâmico de relações, né? E que isso requer uma avaliação permanente. Não significa eu alinho e está alinhado e está tudo certo. É um trabalho que tem que ser feito constantemente. O alinhamento conceitual é, ao mesmo tempo, processo e resultado, né? Porque ele proporciona a estabilidade para uma mudança permanente. Parece um aparente paradoxo, né? A gente precisa de uma certa estabilidade para que as mudanças possam ocorrer, as mudanças que a gente quer que ocorram, né? Porque eu acho que a gente, quando trabalha com educação, trabalha com aprendizagem e trabalha com mudança. A mudança que acontece em cada um, né? Residente, tutor, preceptor, e a mudança que acontece no Sistema Único de Saúde, que ele não está pronto, ele está em consolidação, né? Então, eu acho que é um pouco essa estabilidade necessária para que a gente consiga produzir aprendizagens. E eu acredito, a partir dessa pesquisa, que o alinhamento conceitual pode ser, digamos assim, um elemento fundamental para produzir isso. Só que, claro, necessário mais estudos que ampliem, né, que subsidiem, definam em termos práticos e conceituais, né, o desenvolvimento de ações que tenham como objetivo buscar essa coerência, né. Aqui eu já entro nas conclusões gerais da tese, porque, vejam bem, eu estava apresentando para vocês 2 artigos que foram a pesquisa, basicamente, né, a pesquisa que eu fiz na legislação e a pesquisa que eu desenvolvi, que é o desenvolvimento do conceito, né? A minha pesquisa, como é uma pesquisa de abordagem qualitativa, ela tem, digamos assim, esse regime epistêmico, né, em que eu faço uma análise documental e faço o desenvolvimento de um conceito que ainda não está, não é que ele é inédito, mas, digamos assim, não foi pensado ainda para a educação em saúde, né, de uma maneira mais direta. Então, quais são as conclusões que eu cheguei? A temática da promoção da saúde se manifesta direta ou indiretamente, né, nos marcos legais, porém sem uma clareza ou definição conceitual. Então, não está dito nada sobre qual é os pressupostos que estão embasando aquele entendimento de promoção da saúde. E aí é necessário novas investigações, né, para entender qual é a consequência disso para as ações nos programas, porque o fato de não estar bem claro na legislação qual é a consequência disso no dia a dia do programa para o desenvolvimento da promoção da saúde, ou seja, a promoção da saúde acontece de qualquer maneira, independente disso, ou isso interfere, né? Isso é uma coisa que eu acho que precisa daí da investigação, que é um pouco o que eu estou fazendo agora na sequência, que eu estou agora fazendo as entrevistas, que é toda outra etapa que eu não consegui fazer lá em função da pandemia. Uma coisa que é legal de analisar, talvez, é o contexto histórico de elaboração desses documentos legais, né? Isso foi uma coisa que eu também não dei conta de fazer, e eu acho que seria bem importante para poder entender o contexto de produção, né? Aí é necessário uma outra tese de doutorado, aí não sou eu que vou fazer, eu acho que vocês, colegas, podem, quem sabe, se dedicar sobre isso. A causalidade da invisibilidade da promoção da saúde, né? Por que ela está invisível?
Aí eu acho que teria que se levantar hipótese sobre isso. Eu não consegui dar conta disso. Por que ela está invisível? Eu só constatei, ela tem uma certa invisibilidade, sim. E o alinhamento conceitual, né, como que aí eu faço essa como uma superação da dualidade, né, centralidade versus descentralização, na tentativa de superar esse embate, digamos assim. E existe um ineditismo dos temas presentes nos 2 artigos. Isso é uma coisa que eu procuro apontar, né? Tipo assim, levantando confete para mim mesma, né? Mas é que existe, não são trabalhos que não têm, assim, a gente não tem trabalhos que façam comparação ou contraste de experiências internacionais em programas de residência, por exemplo, né? A gente trabalha sempre tem muita coisa publicada sobre residência, mas que faça comparabilidade, eu procurei bastante. Eu não vou dizer que não tem, porque a gente busca se produz tanto que não dá para dizer não tem, isso não tem nenhuma publicação. Mas eu busquei e eu não achei trabalhos que fizessem uma comparação com programas de residência do exterior. Tem trabalhos sobre programas de residência fora do Brasil, com certeza, mas que faça essa comparação de realidades brasileira e argentina, eu não localizei. E também não localizei o tema do alinhamento conceitual, né? Então, acho que isso foi uma questão assim importante. A nota imprensa, o relatório de campo, isso era uma obrigação, eu tinha que explicar todas as atividades que eu desenvolvi no programa para além, né? E aí tem várias situações. Aqui é um pouco as imagens, né, desse relatório de campo que eu precisei desenvolver, acho que isso não é, aqui são os anexos, né? Aqui foi uma mensagem de final de percurso, assim, né? Para a gente pensar um pouco sobre essa questão da produção do conhecimento, Alberto Caeiro é um dos nomes que o Fernando Pessoa utiliza, né? Os agradecimentos, eu agradeci no dia da banca, agradeci no texto, mas eu acho que é sempre importante, né, a gente agradecer a orientadora, os professores que fizeram parte da banca, os colegas do grupo de pesquisa que eu me vinculei, né, as coordenadoras do programa de pós-graduação, a Unisc, a CAPES, é o povo brasileiro. Eu digo que quando a gente agradece a CAPES, a gente tem que agradecer ao povo brasileiro, porque, na realidade, eu tive um financiamento para as taxas, né, da Unisc. Naquele momento, até então, a gente não poderia acumular trabalho e bolsa, mas as minhas taxas na modalidade foram pagas pela CAPES. Então, o financiamento da minha pesquisa, quem financiou foi o povo brasileiro. Então, acho que a gente tem que agradecer aos usuários e usuários do SUS, a ESP, a Maria Antônia e a Terezinha, que foram super incentivadoras, né? Todos os momentos que eu cheguei, olha, tem que fazer uma disciplina, vamos lá, né? Tenho que fazer a licença, autorizaram a licença para o doutorado. Os colegas da ESP, de uma maneira especial a Giovanni e o Nilson, que seguraram as pontas na minha ausência, né, em função do doutorado. Aos residentes, preceptoras e preceptores do Programa de Vigilância em Saúde, mas aqui se estende, acho que a todos os programas da residência. E as escolas de saúde pública de Pernambuco e Ceará, em especial a Telma, da Escola de Saúde Pública de Pernambuco, porque eu permaneço lá fazendo entrevistas sobre o tema da promoção da saúde em programas de residência, e a ideia é poder divulgar, no momento que for possível, o resultado dessa pesquisa. E a gente quer fazer um seminário também integrado entre as escolas de saúde pública sobre programas de residência multiprofissional descentralizados e promoção da saúde. Então, a gente está fazendo essa costura e o trabalho continua. A dedicatória para os meus amores, as pessoas que fazem parte da minha vida além ESP, o desenho do Gui, e eu finalizo por aqui. Para a gente, eu quero ouvir e ouvi-las também, né? Para não ficar falando sozinha. É isso, gente. Vou parar de compartilhar para ver vocês. Paula, eu acho que essa questão da análise, dessa beleza que é o Brasil, né? Da unidade na diversidade e da importância da gente discutir, e é o que o teu trabalho traz, a questão da discussão conceitual,
afinal de contas, qual é a nossa percepção sobre isso, né? É a mesma? E a partir de diversas percepções, nós podemos construir um conceito que nos represente dentro dessa diversidade. Eu acho que isso é de uma riqueza muito grande que tu trazes nessa reflexão, porque se a gente for pensar em programas de residência Brasil afora, os contextos têm as convergências e as divergências. E num trabalho como esse teu, numa pesquisa como a tua, é exatamente essa reflexão. O que nós convergimos? E o que nós podemos construir em termos conceituais de significado de construção de programas de residência na promoção da saúde, entende? Então, essa é a beleza do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, que traz esse grande desafio para todos nós e para os pesquisadores, principalmente, de conseguir fazer essa análise e de propor exatamente essa questão conceitual. A gente ainda tem alguns minutinhos, mas antes disso, parabenizo aí por essa excelente apresentação da Paula e desse estudo. E a gente tem alguns minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma observação, alguma mensagem para a doutora Paula. Pode levantar a mãozinha, temos a mãozinha aí para levantar. Até alguma dúvida, porque a impressão que eu tenho é que é tanta coisa que metade do que eu tinha pensado para falar, a gente tive que deixar, porque é muito extenso, né? Mas, Paula, eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. O grande fio da meada desse teu trabalho é exatamente essa construção dificílima da questão conceitual, né? Dos programas em relação à promoção da saúde. Acho que isso aí realmente foi o grande desafio que tu pegaste, né? E fizeste de uma forma muito competente, né? Mas o microfone está aberto para quem quiser parabenizar a nossa doutora, né, que acabou de apresentar, então, uma parte da sua tese, né, um pequeno pedaço, né, bem consolidado, né, e acho que nós vamos ter aqui uma manifestação aqui não sei se da direção, se da Maria Antônia. Bom, Paula, em primeiro lugar, meus parabéns pela iniciativa que você teve com esse tema, trabalhar com este tema, que é um tema, assim, bastante novo, bastante... Quem faz residência descentralizada são grandes desafiadores para se propor a fazer essa residência. Eu acho que mais desafiador ainda trazer esse tema para esse teu estudo dentro de um contexto que você buscou. E essas terminologias, alinhamento, descentralização, eu acho que elas são muito recentes e realmente deve ter muito pouco publicado nessa área. O teu trabalho tem alguma parte que já está disponível, publicado, ou ele ainda está mais no contexto interno da universidade para sair para publicações posteriores, porque eu acho que ele é muito interessante para se tornar publicado, né? Como um referencial, né, de um estudo que merece esse lugar de estar disponível para quem quiser olhar e continuar estudando. Porque eu acho que ele tem muito
a se aprender com ele. Até eu gostaria de ler os teus artigos, né, no momento em que eles estiverem disponíveis. Eles estão submetidos já, então estou aguardando o parecer, né? Estou naquela fase mas já estão a caminho, assim, né? Os primeiros passos, assim, já está, porque a gente, é uma como é que eu vou dizer? É uma obrigação de todo mundo, né? Na realidade, a gente que faz pesquisa é obrigatório a divulgação do que faz, mas também foi uma obrigação do próprio programa a submissão dos artigos, né? Até para a titulação para receber o diploma mesmo, né? Para além da aprovação da banca. Então, eu estou aguardando a resposta. Mas assim que tiverem publicados, com certeza eu vou fazer essa divulgação. Parabenizo também, Paula, pela tese, né? Bacana, e de um tema, né? Um tema assim que a escola trabalha e é uma grande preocupação que a escola tem de fazer o alinhamento conceitual, porque nós temos o desafio, e é um desafio, como tu mostraste aí também, a descentralização. Porque você tem um marco conceitual, você tem né, todo um desenvolvimento do programa em realidades diferentes. Ao mesmo tempo que isto, né, associando naquela carga pequena de teórica, tem muita riqueza para compartilhar. Então, mesmo o que você apresentou é muito rico, no sentido da gente trabalhar essa promoção da saúde com os vários olhares e as várias realidades. Então, muito bacana isso, junto com a Antônia, a gente quer ver os artigos das suas publicações, né, que a gente vai ler para justamente se subsidiar de conhecimentos, né, porque nunca acaba, né, a gente só cresce na vida. Então, parabéns, sucesso, lembro lá, quando será que eu faço, não faço, faço, não faço, faz. E aí, vamos embora. É isso daí, né? Parabéns. Obrigada, Terezinha. Obrigada, Maria Antônia, também, a Karen, pelas colocações. É como eu digo, né? A tese a gente faz sozinha, mas a gente precisa são vários apoios, são vários incentivos, né? Colegas que inspiram, colegas que a gente conversa, que a gente discute, que a gente vai construindo esses entendimentos, né? Na prática, que nem sempre é fácil, mas ela tem momentos também belos, né? Tem momentos difíceis e tem momentos belos também. E é isso aí. Mais uma última parte aqui, se alguém quiser se manifestar antes da gente encerrar. Eu queria dar os parabéns para a Paula, porque parece ter sido um trabalho árduo aí de pesquisa, né? Tantos documentos e 2 países, e ainda aguentar a frustração de não ter podido fazer as coisas presenciais que eu tinha programado, né? Então, meus parabéns pela tua pesquisa e obrigada por apresentar ela para a gente. Obrigada, Raquel. Eu achei importante dizer as coisas que eu não tinha, que eu precisei desistir, porque às vezes fica parecendo que é tudo tão bonito, tão perfeito, né? Às vezes a gente olha alguns trabalhos assim e aquilo parece tão liso, né? Mas assim não é liso. São idas e vindas, são coisas que a gente precisa desistir, que a gente precisa retomar depois. É um pouco assim para incentivar também, né? De que tem momentos assim que são mais complicados, mas que a gente consegue superar, reconfigurar a pesquisa, seguir adiante, né? Eu acho que é um pouco trazer os bastidores, né? Eu acho que, assim, também levando em consideração que também sou uma pesquisadora que fiz a minha defesa
e toda a construção em época de pandemia, eu vou dizer, eu acho que nós, pesquisadores que desenvolvemos as pesquisas estrito sensu durante o processo pandêmico, todos nós fomos muito corajosos e muito persistentes, porque a gente não sabia quando é que isso ia terminar e quando é que a gente ia poder fazer, de fato, a finalização, a coleta de dados, etc. Então, foi um grande desafio de lidar com a frustração, com a impossibilidade, com a restrição, e acho que todo mundo que conseguiu fazer a defesa e que veio desse momento, né, porque eu também entrei em 2018 no doutorado, é um vitorioso, porque a gente passou por coisas que talvez outras pessoas que estavam desenvolvendo projetos de doutorado, né, suas teses e tal, não passaram por isso, e nós tivemos que passar. Mas tá aí o resultado, é um resultado fantástico, que vem trazer um olhar super diferenciado para os programas de residência, inclusive levando em consideração outras realidades de outros países e os desafios que isso comporta, né? E eu acho que a gente sai de uma pesquisa como essa, Paulo, extremamente fortalecido, né? E a escola, como disse a nossa diretora Terezinha, aprende, né, com esse tipo de proposta, além de consolidar aquilo que é feito, cada vez mais aperfeiçoar a sua proposta educacional, porque os tempos são dinâmicos, os tempos mudam, né? E a gente tem que estar sempre pensando em novas formas de atender às nossas demandas no Sistema Único de Saúde, que é o nosso grande desafio. Então, eu gostaria de, às 19h11, encerrar esse Café Consciência, que abrimos com chave de ouro, agora segundo semestre, agradecendo a presença da Paula, nossa prata da casa, nossa nova doutora, né? Agradecendo a direção por estar presente, apoiando aqui, a gente sabe que está aqui a Antônia, a Terezinha, acho que o Rodrigo também está aqui assistindo, e a todos os residentes e convidados, né? E encerramos, então, agora, o primeiro Café Consciência do segundo semestre, no dia 9/8/2023. Foi uma alegria estar com vocês, e quem não assistiu, pode assistir esta apresentação da doutora Paula no YouTube da Escola de Saúde Pública. Então, uma boa noite a todos e um ótimo resto de semana. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.